Oi, pessoal de moda! Hoje eu vou passar para vocês as orientações da explicação da coleção, que é correspondente ao exercício número 4, o que vocês devem escrever no texto. A cada momento nós vamos construindo nossa vida, assim como nosso conhecimento. A explicação da coleção é o exercício número 4 e ele corresponde aos resultados que estarão no artigo. Então, coloca os desenhos que mais representam a coleção. Vocês não precisam colocar a coleção inteira. Por favor, coloque somente 3 croquis para representar cada bloco. Tente colocar e explicar os tecidos e os materiais mais relevantes, significados de cada um, qual a relação que eles têm no tema, uma textura, uma estampa, uma rigidez, uma ideia que ele traz em relação a um conceito construído de evolução, inovação, tecnologia, de avanço científico. Tentem colocar qual a ideia que esse tecido ou o material que você estiver utilizando que seja marcante, traz acrescentar na sua coleção que está relacionado ao tema, da inspiração, aos conceitos, ideias. Nós temos que trabalhar aqui com os significados, com a descrição das ideias que você quis representar. As cores, elas também devem estar apresentadas, aquelas que forem mais significativas. Você não tem que apresentar a cartela toda, mas explicar o que essas cores significam dentro daquilo que você trouxe tudo. Qual uma cor que representaria evolução, alguma coisa metalizada, como o cinza? Coloque imagens também. Não coloque as imagens separadas, não. Construa um painelzinho para cada conjunto de 3 croquis, colocando junto o tecido e os materiais, se forem necessários, as estampas, se forem necessárias. Explicar o estilo que vocês estão trabalhando, o estilo da roupa, que tem muito a ver com o estilo do público-alvo, com as ideias, o tema, a direção. Se você estiver trabalhando com as suas vestimentas de acordo com a ocasião, destaque qual ocasião, a silhueta. E da mesma forma, vocês vão tentar relacionar com o tema, com a inspiração, com o público-alvo, tentando transmitir conceitos semióticos em relação a isso. Se tiver a narrativa, use, descreva as mensagens do tema. Você vai tentar explicar a coleção profundamente. Discuta as mensagens que você quer transpor com o seu tema e com a sua inspiração. Se tiver estampa, explique as estampas, o que elas significam, o que elas representam, como que elas são, estão a bordo do tema, a inspiração, o público, os conceitos, a narrativa, o estilo. As texturas também devem ser abordadas se houver. Se vocês não trabalharam com estampa na sua coleção e nem com texturas específicas, você não precisa abordar isso. Mas se você estiver usando estampas, texturas especiais ou texturas que são marcantes, que você quer construir uma mensagem com elas e que elas são importantes, como por exemplo as coisas metálicas, frias, vocês têm que explicar nessa parte. Não esqueça de deixar claro dentro do texto o que as roupas têm a ver com o tema geral, com o tema específico e com o público-alvo. Tente abordar aí também os conceitos relacionados ao tema que foram aplicados à coleção. As roupas de vocês serão textos que vão representar as ideias que estão relacionadas ao tema e à inspiração e ao público. Não toca em assunto de marca. Vocês não podem em nenhum momento usar nome de alguma marca, porque você não tem direito de uso do nome. Para você usar qualquer nome aí, você tem que pedir autorização por escrito. Análise das categorias da forma. Para vocês explicarem essas peças que vocês estão elaborando, vocês têm que saber os princípios de design e as categorias conceituais da forma. Eles vão precisar do livro da Gestalt do João Gomes Filho, ou do Arrey, ou da Faiga. Dondes Dones também é um outro autor, para vocês poderem discutir isso mais facilmente. Por quê? Todos os elementos que estão presentes trazem significados, eles ajudam a construir uma mensagem. Por exemplo, se você traz uma coisa organizada, você
traz harmonia. Além do conceito visual, ela é um conceito que está relacionado ao semiótico, aos sentimentos, ao achar como que é aquilo. Então, precisa fazer, além da análise semiótica, a análise da Gestalt. Vamos ver algumas categorias que vocês podem estar olhando. Vocês vão destacar e explicar como que tem na roupa. Aquilo que tem. O que não tem, vocês não precisam destacar. E pensem naquilo que elas têm em comum. Se for só uma roupa que apresenta, por exemplo, você vai trabalhar com assimetria, mas só tem uma roupa na sua coleção que é assimétrica. Você não precisa destacar essa assimetria. Alguns dos elementos das categorias conceituais fundamentais que estão bem descritos lá no João Gomes Filho são harmonia, harmonia por ordem, por regularidade, desarmonia por desordem, desregularidade, equilíbrio por peso e direção, equilíbrio por simetria, equilíbrio assimétrico e assimetria também, que também pode gerar desequilíbrio. Então, nós temos o desequilíbrio, os contrastes de luz e tom, contraste de cor, contraste vertical e horizontal, contraste diagonal, contraste de movimento, de dinamismo, de ritmo, de passividade, de proporção escala, de agudeza. Então, nós temos vários tipos de contrastes aí que podem serem marcantes nas peças que vocês estão desenvolvendo. Mais algumas das técnicas visuais aplicadas, que é importante você analisar também, se eles têm clareza, simplicidade, minimidade, complexidade, profusão, coerência, incoerência, exagero, arredondamento, transparência, opacidade. Todos esses aí são muito importantes você olhar. Ainda tem mais alguns aqui: redundância, ambiguidade, espontaneidade, aleatoriedade, fragmentação, sutileza, diluição, distorção, profundidade, superficialidade, sequencialidade, sobreposição e ruído visual. Destacando que vocês vão descrever e apontar aqueles que vocês têm em comum e aqueles que são marcantes para a construção da sua ideia. Depois, explique detalhadamente o look executado de acordo com o significado do tema, com a inspiração, com o público, com a gestalt, com as formas, com as cores, com as silhuetas, com os materiais, estampas e etc. Por último, vocês vão formatar o texto de acordo com a NBR 14724 de 2011. Citações vocês não precisam no resultado, mas se vocês usarem os autores, você fala que fundamentou a análise nesses autores tais, aí vocês colocam as referências. Usar as referências bibliográficas aí já de acordo com a BNT, já faz tudo organizadinho, tudo bonitinho, para não dar trabalho para vocês depois. A bibliografia que eu sugiro é então, Gomes Filho, Gestalt do Objeto, e o Arrhene, Arte e Percepção Visual. Terminamos nossa aula por hoje, nossas explicações. Bom trabalho!